de Deus no livro de Mateus, Evangelho segundo São Mateus, capítulo 23. Mateus capítulo 23, a palavra de Deus nos diz assim: Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras, com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para justificar fazeis longas orações, por isso sofrereis juízo muito mais severo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito. Uma vez feito, tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, guias cegos, que dizeis: quem jurar pelo santuário, isso é nada, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é o maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis: quem jurar pelo altar, isso é nada, quem porém jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer essas coisas, sem omitir aquelas. Guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices do sangue dos profetas? Assim contra vós mesmos testificais que sois filhos do que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Por isso, eis que eu vos envio profetas sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas, e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo, derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel,
até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, nem até que venhais a dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Pai querido, Pai amado, fala ao nosso coração neste momento. Fala ao coração da tua igreja, instrua-nos na tua palavra. E ajuda-nos, ó Deus, a identificar as marcas da verdadeira religião, do verdadeiro cristianismo. Que nós não sejamos enganados, Pai, iludidos, mas que o teu Santo Espírito possa nos guiar a toda a verdade. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus prezados irmãos, eu quero falar com vocês nessa noite sobre esse assunto muito importante que é as marcas da falsa religião. E eu vou usar o celular aqui, porque o esboço está aqui no celular. Estou virando um homem moderno. Uma igreja nos Estados Unidos, no interior dos Estados Unidos, uma igreja conservadora, convivia nessa cidade com uma grande fábrica de cerveja, uma grande indústria de cerveja. E constantemente o pastor daquela igreja pregava contra aquela fábrica, pregava contra o uso da cerveja, o tomar a cerveja. E havia, de certa forma, uma campanha da igreja contra aquela fábrica de cerveja. Mas certo dia, o dono dessa indústria de cerveja resolveu fazer uma doação para essa igreja de $150 mil. $150 mil. E aí, a igreja se reuniu em assembleia para discutir se receberia ou não aqueles $150 mil. Alguns começaram a dizer que jamais receberia aquilo, que aquilo seria ser comprado pelo dinheiro de Satanás. E houve debates e mais debates. O tempo passou, mas um dia, sob a orientação do pastor, eles resolveram fazer uma assembleia. E eles, então, colocaram na ata da assembleia a seguinte decisão. Por maioria de votos, resolveu-se aceitar a doação de $150 mil feita pela cervejaria, na firme convicção de que o diabo ficará furioso quando souber que o seu dinheiro vai ser usado para a glória de Deus. É desse jeito. É desse jeito. Tem muita gente, meus amados irmãos, que é crente, que é religioso, mas não muito. E eu quero chamar a sua atenção, porque uma dos discursos mais veementes feitos por Jesus, eu diria aqui, se você pegar o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, ele é o Evangelho dos discursos. E o último discurso que Jesus Cristo faz, o seu discurso público, foi justamente para combater, para denunciar a hipocrisia da falsa religião, dos falsos religiosos. E nesta noite eu queria conversar com você, porque esse texto aqui de Mateus capítulo 23 é o último discurso público de Jesus. O discurso 24 e 25, o sermão profético, Jesus não pregou publicamente, mas Jesus fez aquele discurso, aquela orientação com os seus discípulos lá no Monte das Oliveiras. O último discurso de Jesus foi esse aqui de Mateus capítulo 23. E o capítulo está dividido em duas partes. A primeira parte, do versos de 1 a 12. Veja aí, que ele começa dizendo, então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Então ele vai aqui denunciar as marcas
da falsa religião. Nos versos 13 até o verso 36, Jesus então não fala para os seus discípulos, nem fala para as multidões, mas Jesus fala diretamente para os fariseus. E ele vai usar aqui 8 ais que estão presentes aí. Essa expressão ai aí são condenações de Deus sobre a falsa religiosidade. Mas vamos, à luz do texto, vamos começar falando. Veja no versículo 2 do capítulo 23. Vamos ler juntos aí? 23, 2. Diz o quê? Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. A primeira característica da falsa religião, ou dos falsos líderes religiosos, é a usurpação de autoridade espiritual. Não existe nenhum texto da Bíblia, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, onde Deus diz que os fariseus e os escribas deveriam assentar na cadeira de Moisés, ou que eles seriam os substitutos de Moisés. Os fariseus eram formados, um partido dos fariseus, a seita dos fariseus, os Hassidins, ela foi criada no período de Esdras, e ela era composta, num primeiro momento, de profissionais, de comerciantes, e o objetivo deles não era apenas um objetivo espiritual, mas um objetivo político-religioso. Mas esses homens, então, eles se assentam, né, na cadeira de Moisés, e eles chamam para si a autoridade espiritual. Preste atenção. Nós estamos vivendo hoje situações semelhantes, porque há muitos líderes que se arvoram de serem apóstolos, de serem bispos, de terem recebido uma revelação de Deus, e de uma certa forma eles se constituem ou se autoconstituem pessoas chamadas e vocacionadas por Deus para exercer liderança espiritual. Nós temos hoje pessoas que resolvem abrir igrejas, organizar igrejas, com o intento não de pregar o evangelho, não com a autorização de Deus, mas simplesmente para comercializarem a fé. E Jesus então está condenando aqui, ou está colocando aqui, essa marca principal. Esses falsos religiosos, esses fariseus, eles são usurpadores de autoridade espiritual. Segunda marca está no versículo 3. Diz aí o versículo 3. Vamos ler juntos? Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem não fazem. A segunda característica, a segunda marca dos falsos religiosos, é que eles não praticam aquilo que eles ensinam. Eles estabelecem princípios, eles cobram das pessoas, eles criam leis e tradições humanas, eles exigem votos de consagração, mas eles não praticam aquilo que eles ensinam. A palavra fariseu tem a sua origem como na palavra teatro, no ambiente de teatro, cuja figura principal do teatro é o ator. E o hipócrita, ele é um ator. Ele desempenha um papel, ele desempenha uma função, um cargo, mas na essência ele não é aquilo. Ele vende uma imagem daquilo que ele não é. E se você observar bem, abra a sua Bíblia lá, por favor, em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Último versículo do Sermão do Monte, quando Jesus dá a instrução. Mateus capítulo 7. Versículo 28 e 29, quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina,
Versículo 29, lê comigo, o que diz aí? Porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. A autoridade não se impõe, mas se conquista através da coerência entre aquilo que se fala e aquilo que se vive. Terceiro lugar, versículo 4 de Mateus 23. Vamos ler juntos? Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. A terceira característica da falsa espiritualidade ou da falsa religiosidade é que eles oprimem o povo com leis religiosas pesadas e desnecessárias. É a opressão, é a manipulação religiosa. É a criação de ensinos humanos, de tradições humanas para oprimir o povo, para manipular o povo, para entristecer o povo. Princípios que eles não vivem, princípios que eles não guardam, mas eles usam isso para ter o controle das pessoas. Em quarto lugar, versos de 5 a 7. Veja, praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos os homens. E aqui a quarta marca é justamente o desejo, a obsessão que esses homens têm de aparecer. Fazem tudo com o objetivo de aparecer. E é tão interessante esse texto, porque eles querem aparecer de várias maneiras. Eles querem aparecer pela maneira de vestir, nas vestimentas. Veja aí no texto. Pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Eles usam aquelas roupas diferenciadas, pomposas, para que através do design da roupa, eles possam ser, de uma certa forma, diferentes das pessoas normais. Veja no texto também, que eles, no verso 6, amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras, o quê? Nas sinagogas. Eles amam os primeiros lugares. Eles querem ficar sempre em evidência. Nas atividades sociais, nas atividades religiosas. Eles sempre querem ser destacados também no assentar, no se posicionar diante das pessoas. Veja no texto também, que eles amam também as saudações nas praças. E eles amam também serem chamados o quê? Mestres pelos homens. Então eles querem se destacar não somente pelas saudações, publicamente, mas há uma ideia aqui clara nesse texto, de que há uma obsessão por títulos. Por títulos. Meus amados irmãos, esse texto, se você pegar esse texto e olhar para a realidade religiosa brasileira hoje, você vai observar como esse texto de Jesus, ele está extremamente contemporâneo. Ele é um retrato do que nós estamos vivendo hoje na igreja evangélica brasileira. Há uma disputa muito grande hoje pelos títulos religiosos. Apóstolo, bispo, patriarca. Veja no texto, que Jesus então faz uma proibição. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é o vosso mestre. Então o nosso mestre, aquele que nos ensina, aquele de onde origina todo o nosso conteúdo de saber, de viver, é Jesus. Ele é o nosso mestre. Também Jesus proíbe aqui algo muito interessante. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Então Jesus aqui, ele está observando aqui que no campo da espiritualidade, no campo da relação com Deus, Deus, ele está em primeiro lugar. Não existe pronome de tratamento, não existe título
que nós podemos dar uns para os outros, que possam roubar aquilo que só Jesus tem na nossa vida. Ele é o nosso mestre, Ele é o nosso Pai, e Ele também é o nosso guia. Ele é o nosso guia. Nós seguimos a Jesus, nós obedecemos a Jesus. É Jesus que é o nosso Senhor, é Jesus que é o nosso Rei. É a Ele que nós devemos obediência. E Jesus termina essa primeira parte do seu sermão, no versos 11 e 12, eu quero que você leia comigo. O que diz aí? Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar. Jesus está dizendo para mim e para você, como crentes, que nós não podemos nos exaltar, nós temos que nos humilhar, nós temos que servir, nós temos que ser servos de todos. Porque quem exalta é Deus. Quem coloca em evidência é Deus. E Ele coloca isso claramente. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. E esse exaltado aqui não é você trabalhar o seu marketing pessoal, a sua imagem pessoal, o seu Facebook, as suas redes sociais, para mostrar que você é o cara. É Jesus que exalta. Por isso que Pedro vai colocá-la na sua carta. 1 de Pedro, capítulo 5, ele diz: humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus. Humilhai-vos, para que no devido tempo Ele vos exalte. É Deus que, meus amados irmãos, que nos põe em evidência. É Deus que vai trabalhar na nossa vida e vai nos colocar em situação ou em posição. É Ele que faz isso. Mas a partir do versículo 13, Jesus então muda o foco do seu discurso. Jesus então vai falar para os fariseus. E ele vai colocar aqui 8 ais. Eu queria que você me acompanhasse aí agora. Ai de vós. Ai de vós. Veja no versículo 13. Jesus então condena pessoalmente os escribas e os fariseus. Essa expressão ai é um sentimento de tristeza misturado com punição. É uma espécie de piedade com juízo. E esses ais aqui são proféticos. São proféticos. E aqui eu queria que você entendesse, meus amados irmãos, meu amado irmão, que no campo da religiosidade, no campo da espiritualidade, nós precisamos tomar todo cuidado. No campo da fé cristã, é Deus quem nos julga, é Deus quem nos disciplina, é Deus que nos condena, é Deus que nos absolve. Então nós precisamos tomar muito cuidado quando nós estivermos tratando de vida espiritual, de comportamento, de relacionamento uns com os outros. Mas veja que Jesus então vai condenar os fariseus. E a primeira condenação, a primeira maldição que ele coloca aí, vamos ler juntos, versículo 13. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens. Pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Presta atenção que os escribas e os fariseus, eles não entravam no reino de Deus, porque eles não criam que Jesus era o Messias, o enviado de Deus. Mas não somente isso, eles impediam que as outras pessoas crescem em Jesus. E aqui, meus amados irmãos, há um perigo muito grande, porque essas igrejas que ficam falando de cura, que ficam falando de prosperidade, essas pessoas que estão ali estão sendo iludidas com um discurso terreno, com um discurso existencial. E aqueles falsos pastores, e esses falsos pregadores, esses falsos religiosos, eles não irão para o céu, e eles estão impedindo as pessoas de ouvirem o verdadeiro evangelho. O evangelho do arrependimento, o evangelho da cruz. Então esses falsos pastores, esses falsos apóstolos, eles, além de não serem salvos, eles estão enganando e iludindo as pessoas de compreenderem e de entenderem o verdadeiro evangelho. Chama a sua atenção para o fato.
fato precioso também que está aí no versículo 14. Leia comigo, por favor. 14, o que diz aí? Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e para o justificar fazeis longas orações, por isso sofrereis juízo muito mais o quê? Severo, irmãos. Presta atenção. Esses caras são inescrupulosos. As viúvas representavam aquela fatia da população que precisava do cuidado da família, da assistência da família. Mas algumas viúvas também, elas eram beneficiadas por bens que eram deixados pelo seu esposo, pelos seus pais. E esses homens, então, exploravam essas mulheres. Eles iam de casa em casa, fazendo orações longas, tomando dinheiro dessas pessoas. Muitos se constituíam procuradores dessas mulheres para tratar dos seus assuntos e exploravam e roubavam. Como nós vemos constantemente aparecendo na televisão, pessoas que estão sendo exploradas economicamente. Meus prezados irmãos, isso é algo terrível diante de Deus. Não sei se você observou, mas no versículo 14, ele diz, sofrerei juízo muito mais o quê? Severo. Lá no inferno vai ter uma chapa mais quente para esse tipo de gente. Para sindicalista, político, safado e ladrão. Vai ter. Porque assim como há graus, do ponto de vista de recompensas, haverá também graus de punição. Haverá mais rigor para essas pessoas que estão fazendo isso. Mas veja que há um terceiro ai. Ai de vós, versículo 15, lê comigo, vamos lá. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito. E uma vez feito, os tornais filho do inferno 2 vezes, mas muito mais do que vós. Os fariseus, eles faziam um esforço elogiável para fazer prosélitos para si ou para a religião judaica. Eles não estavam preocupados de fazer discípulos de Jesus, eles não estavam preocupados de fazer filhos de Deus, eles estavam preocupados de fazer seguidores para si. Os rabinos, eles disputavam entre si para ver quem era o rabino de maior destaque. Eles estavam muito mais preocupados de fazer seguidores da sua doutrina, da sua vertente de pensamento, da sua escola de pensamento. Eles não estavam preocupados em colocar as pessoas num relacionamento com Deus, num perfeito relacionamento com Deus. Não estavam com essa preocupação. E é interessante isso, que a gente vê isso hoje. Nessas falsas igrejas, nisso que passa na televisão, você vê claramente. As pessoas querendo fazer adeptos, prosélitos de igreja, dizendo que a bênção, que o poder está nessa igreja, que se você não vier para essa igreja, se você não receber a oração desse pastor, desse apóstolo, desse profeta, a sua vida não vai mudar. E há uma preocupação muito grande hoje de fazer prosélitos, não de fazer discípulos de Jesus. Mas veja, meus amados irmãos, que há outro detalhe, há um quarto ai aí. Eu queria chamar a sua atenção para os versos 17 a 19. Veja aí no versículo 17. Ele diz, insensatos e cegos. A partir do versículo 16. Diz assim, ai de vós, escribas, ai de vós, guias cegos, que dizeis, quem jurar pelo santuário, isso é nada, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado. Presta atenção. Isso aqui, quando você faz a primeira leitura, você fica meio confuso, fica sem entender o que Jesus está colocando aqui. Mas os fariseus, eles são guias cegos, que terão que responder pelas almas de muitas pessoas. Eles são amaldiçoados aqui porque eles conduzem o povo ao erro espiritual. Jesus pregou aqui no Sermão do Monte,
que nós não devemos jurar nem pelo céu e nem pela terra. Jesus disse que a palavra do cristão é sim, sim, não. Esse negócio de juramento foi criado para dar garantia de palavra. E eles ficavam usando e tomando dinheiro das pessoas, e tomando bens das pessoas, usando essa doutrina dos juramentos. Iludindo as pessoas, enganando as pessoas. É como se eu dissesse para você aqui, olha, hoje se você der uma oferta aqui de R$1.000, essa semana na sua conta vai cair R$10.000. E a gente vê isso na televisão, e a gente vê isso nessas falsas igrejas, nesses falsos ministérios. São vendidas, irmãos, falsas esperanças, falsas ilusões. Abra a sua Bíblia, por favor. Lá em Jeremias, livro do profeta Jeremias, capítulo 23. Livro do profeta Jeremias, capítulo 23. Na época de Jeremias já existiam os falsos profetas. No versículo 16, Jeremias 23, 16. O que é que diz aí? Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperanças. Falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. É campanha tal, campanha da libertação, é campanha da primavera, é campanha do outono, é campanha das 7 semanas. Presta atenção. O texto está mostrando claro, Deus é contra esses falsos profetas, porque eles estão estabelecendo visões que são do seu coração, não algo que vem da boca de Deus. E Deus está dizendo, não deis ouvidos. Não deis ouvidos. E aí eu queria chamar a sua atenção para o versículo 21. 21 de Jeremias 23, quando ele diz, não mandei esses profetas, todavia eles foram correndo, não lhes falei a eles, contudo eles profetizaram. Que coisa triste, irmãos. O falso profeta é aquele que fala em nome de Deus, sem Deus ter falado a ele. É aquele que usa a autoridade de Deus, o nome de Deus, como está lá em Mateus capítulo 7. Quando no juízo final muitos dirão, em teu nome nós curamos, em teu nome nós fizemos milagres, em teu nome nós profetizamos. E Jesus vai dizer abertamente, não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mas irmãos, voltando para o texto de Mateus, nós vamos encontrar aqui o quinto ai. E aí eu queria que você entendesse, os fariseus, eles são amaldiçoados porque eles valorizam as coisas menores e desprezam as coisas, o quê? Mais importantes da lei. Verso 23, 24. Veja lá, Mateus 23, 23, 24. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Veja que eles eram legalistas, eles davam o dízimo das mínimas coisas, porque o cominho, irmãos, é aquilo que é o tempero que se coloca na comida. Veja que eles têm uma preocupação com detalhe, com o mínimo. Mas eles negligenciam o quê? A justiça, a misericórdia e a fé. E aí Jesus vai dizer, devíeis, porém, fazer essas coisas. Vocês deveriam dar o dízimo mesmo. Jesus não está aqui abolindo o dízimo. Jesus está falando aqui, é contra usar o dízimo de maneira errada. Como o publicano foi lá orar no templo e diz, olha, eu sou crente, eu sou bom, eu jejuo, eu dou o dízimo de tudo. O que Jesus está condenando aqui não é o dízimo. O que Jesus está condenando aqui é o uso inadequado das coisas corretas. E veja, meus amados irmãos, que ele vai dizer assim no versículo 4, guias cegos, que coais o mosquito e engolis o quê? O camelo.
Vocês estão brigando por coisas mínimas. E aquelas coisas que são essenciais, que são primordiais, vocês não estão ensinando o povo. Mas vamos lá, já estou encerrando o sexto ai, que é colocado sobre os fariseus, está nos versículos 25 e 26. Eu acho isso muito interessante. Versos 25 e 26. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas esses por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Os fariseus são amaldiçoados porque eles combatem, meus amados irmãos, o pecado exteriormente e não no interior. Eles estão preocupados justamente com o pecado na sua exteriorização. Mas eles não estão preocupados de tratar o pecado na sua raiz. E Jesus foi várias vezes confrontado com esses fariseus. Uma vez mesmo, Jesus e os seus discípulos, eles foram fazer uma refeição sem lavar as mãos. Está em Mateus capítulo 15. E Jesus então faz um discurso dizendo que o que contamina o homem não é o que entra, mas que sai do seu coração. A maldade do homem não é de fora para dentro, mas de dentro para fora. É do coração do homem que procedem os homicídios, os adultérios, as maldades, os assassinatos. Tudo procede de dentro. Se nós entendemos o que é pregado na Bíblia, como Davi ora, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito o quê? Inabalável. Não adianta Davi fechar a janela da casa de Betseba. Davi tinha que fechar o seu coração para o pecado. E esse é um ponto, meus amados irmãos, que eu vejo aqui, na falsa religiosidade, que eles estão simplesmente numa hipocrisia tremenda, criando princípios, criando normas, criando leis humanas para combater o pecado apenas na sua aparência, na sua manifestação. Mas vamos encerrar o sétimo ai está aí, se você observar, versos 27 e 28. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhante aos sepulcros, o quê? Caiados. Que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos, e de toda o quê? Imundícia. É tão interessante isso lá em Jerusalém, quando você está no Monte da Oliveira, e tem aquele cemitério de judeus, entre o Monte das Oliveiras e o muro da cidade de Jerusalém. Aqueles sepulcros estão ali todos brancos, todos pintados, todos caiados. E exteriormente é uma vista bonita, mas por dentro existe o quê? A podridão. O que Jesus Cristo está colocando aqui, meus amados irmãos, é algo terrível. Ele está dizendo o seguinte: é que quando você abre o sepulcro, você destampa o sepulcro, você vai ter contato com a realidade. E a realidade do sepulcro não é aquilo que ele aparenta por fora, mas aquilo que está dentro do sepulcro. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Jesus está dizendo que esses falsos religiosos, eles são impuros por dentro. Eles são cheios de maldade. E aí eu queria que você entendesse. Abra a sua Bíblia, por favor. Lá na segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro. Lá no Novo Testamento, no final da Bíblia. Segunda carta de Pedro. Capítulo 2. Capítulo 2. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos o quê? Mestres. Na igreja. Na igreja. Os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si repentina o quê? Destruição. E veja, e muitos, não são poucos, seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade.
Veja que coisa terrível, versículo 3, também movidos por avareza. Avareza é o desejo do lucro, do dinheiro. Farão comércio de vós. Farão comércio de vós. Você será na mão de um falso mestre, uma mercadoria. Eles não terão escrúpulos de explorar você, de comercializar você. E eles vão fazer comércio de vós com palavras fictícias. E aí veja o que Deus diz para eles. O juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição, o quê? Não dorme. Oitavo e último ai de Jesus contra os fariseus. Está nos versos 29 a 26 de Mateus capítulo 23. De 29 a 36, desculpe. Ai de vós, escribas e fariseus, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos, e dizeis, se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Veja que coisa interessante, como esses caras eles eram hipócritas. Eles pegavam lá os túmulos dos profetas e faziam verdadeira festa, verdadeira reverência. E eles diziam o seguinte: se nós tivéssemos vivido na época dos nossos pais, nós não teríamos matado os profetas. E aí Jesus vai argumentar, veja o que Jesus diz assim, no versículo 31. Assim contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram o quê? Os profetas. E aí Jesus, irmãos, vai usar um termo aqui que não dá para usar para você, nem para mim. Ele diz, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade. Jesus está falando aqui que esses fariseus, eles vão a partir de agora perseguir a igreja de Cristo, perseguir os apóstolos, perseguir os crentes, de cidade em cidade. E quando você vai ler o livro de Atos dos Apóstolos, você vai descobrir que a maior perseguição que a igreja de Cristo sofreu, antes que chegasse a perseguição oficial do Império Romano, foi justamente a perseguição dos judeus, dos fariseus. Eu fico pensando, meus amados irmãos, que esses falsos pastores, eles se juntam com esses políticos corruptos, e eles criam essas corjas, essas quadrilhas, e se dizem evangélicos, se dizem representantes do evangelho, mas eles estão envolvidos na lama, nas coisas erradas, e o nome do evangelho está sendo denegrido por causa desses caras. Veja no texto, Jesus vai fazer uma profecia aqui, que é séria, versículo 35. Vamos ler juntos, para a gente encerrar? Para que sobre vós recaia todo o sangue justo, derramado sobre a terra. Desde o sangue do justo Abel, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre a presente, o quê? Geração. Preste atenção que isso aqui aconteceu no ano 70. Quando Tito, o general romano, invadiu a cidade de Jerusalém. E o que Jesus Cristo está colocando aqui, é que sobre aquela geração que matou o Filho de Deus, o verdadeiro profeta de Deus, Deus iria punir aquela geração, cobrando sangue, desde Abel até o seu próprio filho. Jesus encerra então o seu discurso, o seu sermão, com um lamento sincero de amor por Jerusalém. Versos 37 a 39, Jesus
expressa o seu desejo de reunir e proteger o seu povo, como uma galinha junta os seus pintinhos sob suas asas. Mas sabe o que acontece? A resposta de Israel é não. Eles rejeitam o Filho de Deus. E sabe qual é a consequência disso? A consequência do versículo 39. Lê comigo aí. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Jesus está dizendo, eu retirarei a minha presença de Israel, até que o mesmo Israel deseja recebê-lo. A pior coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa, na vida de uma igreja, na vida de um país, é quando Deus resolve sair, se afastar. E isso ele estava fazendo naquele momento sobre a nação de Israel. Irmãos, esse capítulo 23 de Mateus não está aqui por acaso. Nós estamos vivendo dias difíceis, do ponto de vista da confusão que nós estamos vivendo na igreja evangélica brasileira. É um tempo que você tem que pedir a Deus discernimento, sabedoria. Sabedoria. Para discernir aquilo que é certo, daquilo que é errado. E há uma promessa de Deus, de Jesus, que as suas ovelhas não ouvirão a voz do estranho. Jesus diz, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e me seguem. Que o Espírito Santo de Deus lhe dê essa percepção, esse discernimento, essa perspicácia espiritual, para você não ser enganado e iludido por esses falsos profetas, por essa falsa religiosidade, ou essa falsa espiritualidade que está presente nos dias de hoje, como aconteceu também nos dias de Jesus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém.